Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Anderson Teixeira, estamos aqui em mais um vídeo. Bom, eu quero dar início aqui a uma série. Eu ia gravar um vídeo só, mas eu acredito que ia ficar muito grande e as pessoas aqui no YouTube não têm paciência para assistir vídeos longos, eu percebi isso, né? Então, pequenos resumos, na minha opinião, faz mais sentido. Bom, logo de imediato, eu quero partir do princípio de que as pessoas que me acompanham sabem que o lema aí da filosofia quadrante, que me acompanha também no Spotify, sabe que é justamente um lema bem importante. Filosofar é ação de submissão. Depois eu vou gravar uma série sobre o filosofar como reação de autonomação, que é a ideia de que não é possível filosofar sem se submeter à realidade. Esse é um ponto elementar. Mas antes de falar sobre esse assunto, em adentrar e fundamentar aquilo que eu quero trazer aqui. Como sabemos, o cerne da sabedoria cristã, e não somente cristã, mas o cerne da sabedoria de todo indivíduo, seja um indivíduo na sua vida comum, ordinária, até a vida teorética, nas ciências particulares e filosofia, todos nós temos 4 princípios ultimacionais, bem no sentido tilistiano, né? Tillich lidava com a preocupação última. Então, todo indivíduo tem uma preocupação última que perpassa, primeiro, pelo um absoluto, um divinatório, perpassa também pelo o próprio eu e eu mesmo, o eu sou. Esse eu sou dentro da realidade, essa realidade que é micro e macro, micro no sentido bem orteguiano, aquilo que me cerca, a circunstância. Eu sou eu dentro dessa circunstância micro. E o outro como eu, que eu vou batizar aí de tu dualítico. O termo dualítico vem de dualidade. E tus, no plural, né? Multiplical. O termo multiplical vem de múltiplos, muitos. Isso é você observar a raça humana. Quantas pessoas temos no mundo hoje? Então está provado aí apoliticamente que a gente se relaciona com o nosso próximo mais próximo, para ser aqui tautológico, né? E estamos aí observando o geral. O geral possui uma multiplicidade. Dito isso, quando esse eu olha fenomenologicamente para a realidade, ele deve olhar para a realidade entendendo que ele não é superior à realidade. Que a realidade é muito mais sublime e que nunca vamos esgotar essa realidade. Então, essa realidade é importantíssima. O filósofo, quando ele está olhando para a realidade, ele está tentando o tempo todo descobrir, pelo menos os filósofos clássicos, né? Descobrir a verdade dessa realidade. Em especial, nós cristãos, quando lemos o texto de Gênesis capítulo 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse princípio é verdade, porque a verdade reverbera na realidade. Então, filosofar é ação, porque a realidade é muito mais superior à nossa autonomia do que nossa razão quando nós olhamos para essa realidade. Então, sua razão, seu ratio, sua inteligência não chega nem perto da riqueza do que é a realidade. Então, esse é um ponto importantíssimo. Filosofar é ação de submissão. Quando esse eu, essa personalidade, esse eu individual, esse eu da consciência, esse eu do ratio, da inteligência, olha para a realidade microcircunstancial e universal, esse eu não esgota a realidade. Por isso que eu tratei do tema do círculo de latência. Porque lidar com o círculo de latência é problematizar o que o Mário Ferreira dos Santos chamava do sujeito que possui uma dualidade na intuição e na razão. E, na minha opinião, é questão gnoseológica. Como assim, Anderson? A gnoseologia vai lidar com o conhecimento de modo geral. E o conhecimento de modo geral é o pré-teórico e o teórico. Pré-teórico e o teórico.
O pré-teórico é o que eu vou batizar a partir do Ferrier de agnoiológico, que vem de agnoia no grego, que significa ignorância. Não no sentido pejorativo, pelo menos aqui, mas no sentido de dimensão do senso comum. Quando você absolve a realidade na primeira, e ao absorver essa realidade na primeira, você vê as estruturas no seu círculo de latência na primeira, dentro dessa realidade aqui e agora. E ao fazer isso, você observa que você tem uma intuição dessa realidade. Aí os cientistas e os filósofos deixam essa intuição sem abandoná-la, sai do agnoiológico e de modo gnosiológico adentra aquilo que é norma. O que é norma? Episteme. É por isso que a lógica ela possui esses dois lados. Lidar com a lógica, lidar com a dimensão intuicional e com a dimensão epistêmica. Esse dançar é importantíssimo, porque a gente não pode negligenciar o pré-teórico. Entendendo aqui que o teórico precisa do pré-teórico, porque é no pré-teórico que eu estou observando o mundo das coisas, aquilo que o Mário vai chamar de lei de proporcionalidade intrínseca, ou como diz o Dove, as estruturas de individualidade, ou como diz o Olavo de Carvalho, aquilo que é círculo de latência a partir da perspectiva russeliana na primeira. Voltamos às coisas mesmas, vamos dizê-la na primeira. Quer dizer na segunda, no sentido epistêmico? Diga, mas não abandone a realidade fatídica, aquilo que é aqui e agora, entendendo essa estrutura de individualidade. Então, filosofar como ação é entender que você não é superior à realidade, é entender que a sua razão não é superior à realidade. Por mais inteligente, por mais sábio, por mais extraordinário no sentido intelectivo que você possa ser, ou você não pode esgotar essa realidade, porque você não cerca tudo no círculo de patência esgotativo. Somente Deus tudo penetra. Então, toda vez que estamos conhecendo a realidade a partir de fragmentos. Aí vem, porque eu falei de tudo isso aqui, porque aí vem aquela ideia do Mário Ferreira de que tanto a razão quanto a intuição no sujeito possui um conhecer e desconhecer. O focar, que eu vou batizar aí, focar, desfocar. Toda vez que eu estou focando em algo, eu estou desfocando, no geral. Nunca vou esgotar, como Deus assim faz, a realidade nas suas totalidades. Então, filosofar é ação de submissão. E aqui é um ponto elementar. Próximo episódio, próximo vídeo, eu vou trazer aí os fundamentos desse ponto de partida. Por que filosofar é uma ação de submissão, pelo menos aqui na filosofia quadrante? Porque eu estou assumindo um ponto elementar. Lembra lá do quadrante? Primeiro princípio divinatório. Todo ser humano tem. Anderson, eu não tenho Deus. Tem sim. Seu Deus pode ser a ciência, cientificismo. Seu Deus pode ser um teórico. Seu Deus pode ser o liberalismo, o capitalismo. Seu Deus pode ser o comunismo, o socialismo. Seu Deus pode ser uma teoria filosófica. Seu Deus pode ser algo ordinário. Seu Deus pode ser o sexo. Seu Deus pode ser a maconha, a cocaína, a cerveja. Seu Deus pode ser o cigarro. Tudo, na realidade, pode tomar o lugar do Deus totalmente outro. Como diz João Calvino, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Então, todos nós temos um absoluto. E os filósofos e cientistas, eles podem ser politeístas, porque ao mesmo tempo que eles podem absolutizar a episteme teorética, eles podem, na sua vida agnoiológica, doxológica, absolutizar uma coisa ordinária. Então, por exemplo, o cara se diz, na sua vida ordinária cotidiana, servo de Jesus, mas na universidade, quando ele coloca a capa epistêmica, ele adora a ciência. Ou seja, há aí uma contradição, uma tensão contraditória no eu, gerando um politeísmo, gerando tensões na realidade, gerando dissonância cognitiva, gerando aquilo que eu vou chamar de analfabetismo inteligente, que é o que reina aí nos filósofos modernos. A filosofia moderna é uma filosofia de analfabetos inteligentes. O que é isso, Anderson? Observe que o analfabeto inconsciente é aquele que não sabe ler. Então ele não tem a pegada do signo e do significado. Ele tem contato com o referente porque ele é um ser ativo na dimensão lógica, doxológica, agnoiológica, sim. Por exemplo, minha avó não sabe ler, mas minha avó sabia muito bem fazer um café, sabia muito bem preparar um almoço.
E ela tinha a sua lógica racional pré-teorética. Todos os indivíduos têm isso. Mas ela não sabia ler, então ela era uma analfabeta, ou ela é, né, que ela não morreu, graças a Deus. Ela é uma analfabeta inconsciente. Já os analfabetos conscientes são aí indivíduos que olham para os signos e significados, mas não conseguem interpretar. Não consegue interpretar. E aqui não é uma questão meramente linguística. Eu vou ler um texto, vou tentar entender um discurso. Não. É com a sua própria realidade. Ele não consegue interpretar a sua realidade. É muito mais profundo do que meramente ler um texto, interpretar um texto e interpretar um discurso. Ele não consegue concatenar suas ideias na sua realidade. Por isso que ele é enganado. Por isso que políticos preferem que pessoas sejam analfabetas funcionais. Porque eles são enganados no discurso. No discurso. Então, e por fim, né, para a gente terminar esse vídeo, o analfabeto inteligente é aquele cara que é inteligente de fato. Pode até falar várias línguas. O cara pode ser um poliglota, falar vários idiomas. Mas ele tem essa dominância, né, antes de falar do problema, ele tem essa dominância do signo e do significado. Porém, ele quando vai ao referente, e referente aqui entendendo o referente como o terceiro princípio quadrante. O que é o terceiro princípio quadrante? A realidade. Quando ele vai à realidade, ele distorce a realidade. Ele impõe teorias, por exemplo, como faz Kant, como faz Descartes, impõe, de modo reducionista, teorias epistêmicas na realidade. Marx faz isso. Muitos conservadores, muitos progressistas, muita gente faz isso. Por quê? Porque não tem uma estrutura filosófica por trás. Então veja como é importante conhecer a filosofia, em especial a filosofia clássica. Veja como é importante nós estudarmos a filosofia antimoderna, vamos dizer assim. E analfabetos inteligentes é aquele que parte do princípio de que filosofar não é uma ação. Sapere aude, ouse saber, pense por si próprio. Seja autônomo, seja senhor de si. É o sussurrar diabólico da serpente. Coma do fruto proibido e sereis como Deus, conhecedor do bem e do mal. Tomareis o lugar de Deus, subireis no alto céus e sereis como Deus, Senhor absoluto. É o princípio da dominação autônoma libertacional sobre a realidade. É o eu dominando a realidade. É o iluminismo, que na verdade não é iluminismo, é trevas, é desordem, porque a realidade é superior a todo ratio. Se você pegar qualquer coisa mais insignificante que seja, você não consegue esgotar. Ninguém consegue esgotar. Eu falei isso em um podcast. Um simples copo plástico, você não consegue esgotar os acidentes daquele copo. Como você se acha superior à realidade? Não tem como. É claro que eu não estou aqui sendo contramoderno, né? Não sou um demonizador dos modernos, porque existe de fato a autonomia do indivíduo, mas é relativa, não é absoluta. Por isso que filosofar é ação-reação. Ação de submissão e reação de autonomação. Esse é o primeiro vídeo. No próximo vídeo eu vou continuar gravando aí sobre esse tema tão importante. No próximo vídeo eu vou falar justamente desse tema aí, o transcendente, e que transcendentizou-se, né? E lidar aí com dois textos bíblicos como esse ponto de partida elementar. No princípio criou Deus, Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Criou Deus o quê? Criou a realidade. Criou os céus e a terra. Criou as estruturas ônticas no seu círculo de latência e as estruturas ontológicas no seu círculo de latência também. Que nós, filósofos, por exemplo, estamos buscando captar o tempo todo. Por isso que a realidade nunca vai se esgotar. Nenhum sistema de filosofia pode esgotar a realidade, porque a realidade é rica. Porque nenhum filósofo cerca no círculo de patência esgotativo essa realidade micro-macro tão rica, fenomenologicamente falando. Então, esse é o primeiro vídeo. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.